Olá pessoal, professor Luciano Araújo. Nós vamos dar sequência aqui a esse projeto dessa residência qual nós estamos desenvolvendo aqui, né? E o comando a qual nós vamos utilizar agora é o comando offset, que em português significa deslocamento. Então nós vamos deslocar linhas agora, né? E no caso, por exemplo, a última informação que nós temos, o comando que utilizamos foi o retângulo. Então eu vou permanecer, né, com este comando retângulo e eu vou deslocar agora a distância da parede, que seria uma distância de aproximadamente 0,15. Nós estamos trabalhando em metros, né? Então 0,15 seria a espessura da nossa parede, né? Aqui ela está em centímetros, não 0,15. Então aqui, olha, nós vamos chamar o comando offset, e ele poderia ser chamado através da tecla de atalho O, que também corresponde ao comando. E aí eu vou digitar, na verdade aqui, vou colocar 0,15, que é o que o AutoCAD ele está me pedindo, ele está pedindo para especificar a distância do deslocamento. Digito 0,15, dou um Enter, e agora o meu cursor virou um pickbox. E agora simplesmente eu clico no comando retângulo e clico para dentro. Temos que tomar muito cuidado e dou um Enter para encerrar, para que eu sem querer não venha clicar do lado de fora, e aí então a metragem da minha casa ela passa a ficar errada, né? Como é que eu sei que essa parede de fato ela está com 15 centímetros? Se eu utilizar, por exemplo, essa ferramenta chamada distância ou DI na tecla de atalho, ele vai me dar aqui, olha, clicando num ponto e clicando no outro ponto da parede, eu tenho então a informação de que a distância aplicada aqui está exatamente com 0,15 em ΔX, ok? Na linha de comando. Então agora nós temos certeza que a minha parede se encontra aqui com 15 centímetros. Porém não acabou, nosso projeto ele é formado por várias paredes, né, interna, e agora é necessário que faça uma coisa antes de prosseguir. Esta atitude seria, na verdade, explodir a linha interna, porque se trata de um polígono quadrado, né, ou retangular, e esse polígono, vamos tentar aqui, vamos lá que eu não posso dar um ESC, porque senão eu encerro o meu comando. Então esse polígono interno ele precisa ser explodido, porque nós temos aqui, ó, uma linha única, tá? Ele é uma linha única, então eu preciso explodi-lo. Então eu vou utilizar a ferramenta Explode, e ele pede para selecionar o objeto que eu vou selecionar é o meu retângulo interno, somente o retângulo interno, porque o externo eu não preciso explodir. E dou um Enter. Uma vez que eu selecionei com esse comando que é o Explode, ou poderia ter usado o X, que é a tecla de atalho, olha só o que aconteceu. Agora a minha linha ela se tornou individual. Tá vendo? Ó? Barra de espaço de novo. Olha, tá vendo? Então são 4 linhas agora, em vez de uma única linha no formato de um retângulo. Isso vai agora facilitar para que eu então venha fazer o deslocamento, né? Então deslocamento de quanto? Nós temos aqui, vamos aplicar essa parede que se encontra bem no centro. Ela está com 3,275. Então vamos lá, utilizar novamente o comando offset, vou digitar 3,275, vou dar um Enter, e é um ponto, não vírgula. Então vou dar ponto 3,275 e lanço a minha parede, ok? Visto que do outro lado também corresponde à mesma medida, eu vou aproveitar, então clico deste lado aqui e lanço por meio da nossa residência. Então nós já temos uma parede lançada no centro, que é exatamente essa parede aqui. Agora nós vamos dar continuidade, lembrando que agora nós vamos mudar, né, de posição, não vai ser mais verticalmente, agora nós vamos deslocar no plano horizontal, as linhas que estão em horizontal. Então, seguindo ainda o critério da medida de cota, nós temos a distância de 3 metros. Então, nós vamos lá, comando de novo, comando offset, e vou modificar para 3, Enter. Eu não preciso digitar necessariamente os zerinhos, ok? O AutoCAD ele entende o que é 3 metros
sem necessidade de colocar os zerinhos de centavos aqui, né? De centavos não, porque nós estamos falando de moeda, né? Então agora nós vamos permanecer deslocando, sabe que agora é uma parede de 15, né? Aqui nós temos apenas uma linha não é uma parede, e sim apenas uma linha. Eu só posso considerar uma parede a partir do momento que eu der uma espessura para ela. Então vamos lá, offset, ponto 15, enter. Cliquei na linha, cliquei para baixo. Temos que sempre certificar isso, de que nós estamos fazendo a sequência certa. Uma vez que eu fiz essa parede, agora nós temos a do banheiro. E o banheiro ele tem exatamente a distância de 1,20 m aqui, ó, 1,20. A cota nos indica isso. Então nós vamos novamente aplicar o offset 1,2. Não precisei colocar o zero. E observa que a sequência é sempre essa, baseado na minha distância da minha cota. Então agora nós vamos lançar mais uma linha de 15, né? Offset. Agora vou no teclado, ó, enter, ponto 15, enter, e clico na linha e clico para baixo, certificando sempre que a sequência é de cima para baixo. Se eu errar, eu tenho a possibilidade de dar um Ctrl Z ou então um Ctrl U, que é o mesmo que usar a seta aqui, ó, o undo, a seta que vai retroceder o passo que eu errei, certo? Bom, agora nós temos mais uma parede. Agora nós vamos voltar à parede de cima, então não podemos nos perder. Nós lançamos essa parede aqui e agora nós vamos lançar da parede, que é a parede representando aqui o quarto, nós vamos lançar mais uma parede na distância de 2,9. Então a distância dessa linha até essa linha aqui, ou entre paredes, é de 2,90. Então offset, né, 2,9, enter, né? Pronto, enter. Como eu estou com duas janelas, eu tenho que me atentar a isso. Ok, agora eu vou lá novamente, offset. Detalhe, uma vez que eu utilizei o comando offset, eu não preciso estar sempre buscando o offset aqui. Sempre que eu vou dar uma sequência de repetições com o mesmo comando, eu posso utilizar a opção barra de espaço. O que o barra de espaço faz? Ele simplesmente cancela o teu comando e uma vez clicando novamente ele retorna ao comando. Veja, por exemplo, aqui, olha, cliquei no comando offset, né? Vou digitar aqui, digitar o valor de ponto 15, que é o valor da parede, enter. A espessura dela, cliquei na linha, cliquei aqui, certo? Querendo encerrar o comando, mas eu sei que eu vou precisar utilizá-lo novamente, eu clico na barra de espaço e eu encerrei o comando. E eu vou trazer uma nova medida, né? Na verdade nem será necessário, porque acredito que encerramos aqui, mas não encerramos não, ainda temos esse corredor aqui que dá acesso aos quartos, né? A uma área de circulação, alguns chamam de hall, mas é mais uma área de circulação mesmo. Ela tem 875. Lembrando que é ponto 875, senão o AutoCAD entenderá 875 apenas, ele vai entender como metros. Então, o ponto, se tratando de centímetros, as medidas a qual ainda nós não alcançamos a medida de 1 metro, é sempre necessário lembrar que tem que ter um ponto na frente, para que o AutoCAD entenda que é centímetros. Então, 875 centímetros. Se não tivesse esse ponto aqui, o AutoCAD entenderia metros, e nós não queremos isso. Então, barra de espaço, sem ir no comando, olha, barra de espaço, novamente o offset ele retorna a minha como opção, né? Então vou digitar então ponto 875, ok? 875. Uma vez que eu coloquei 800 e vamos lá, ponto 800, lá, ponto 8, e meu AutoCAD bugou. Então vamos lá, ponto 800, tá. Então, uma vez entendido isso aqui,
Agora nós vamos encerrar e o próximo comando nós iremos sair então utilizando a ferramenta trim, que é a ferramenta aparar. O trim ele vai então aparar aquelas linhas que estão, né, as paredes que estão excedendo, que estão a mais e aquelas que estão passando pelo seu limite, ok? Então aguardo vocês na próxima aula. Não esqueçam de fazer aqui essa distância do nosso corredor de ponto 875 mais a parede. Ok? Até a próxima aula então e nós iremos entrar num novo comando. Até mais.